Olá, estamos aqui novamente para mais uma aulinha sobre funções. Hoje vamos ver a ideia de chamar funções, mas passando para ela vetores, tá? Então nós deixamos essa parte separada da outra parte que a gente já viu de chamada de funções, porque ela tem umas características um pouquinho diferentes, tudo bem? Então vamos relembrar toda a nossa ideia de funções, que são módulos que a gente cria dentro do nosso programa, onde cada um desses módulos tem um código fazendo uma determinada funcionalidade. Então a gente pode chamar esse módulo, né, essa função, para que ela execute esse código e depois retorne para a gente continuar o programa onde está, tá? Então a gente viu também que quando a gente chama uma função, a gente pode ou não passar valores para que essa função trabalhe com esses valores. Quando a gente manda esses valores, então, no caso, essas funções devem, dentro dos seus parênteses, declarar variáveis, né, de acordo com a quantidade, com o tipo que está sendo mandado, para receber esses valores e poder trabalhar ali internamente. E vimos também, já nas últimas aulas, que as funções podem ou não retornar valor, tudo bem? Uma função que não retorna valor, ela é tipo void. Se ela não for void, lá na primeira palavrinha lá do cabeçalho dela, significa que aquela função vai retornar um valor do tipo que é aquela função. Tudo bem? Só caracterizar um pouquinho mais sobre as nossas funções, como chamávamos valor. Nós podíamos ter uma determinada função qualquer, que num determinado momento nós chamávamos uma função, por exemplo, f1, mandando um determinado conteúdo x, tá? Onde esse x teria, por exemplo, o número 8. Tudo bem? Aí, nessa outra funçãozinha, por exemplo, f1, nós declararíamos um valor, né, uma variável, para receber esse valor. Por exemplo, uma variável y, correto? Então, o que aconteceria aqui? Se a nossa variável x dentro dessa função tem um valor 8, quando a gente chama essa função f1, a gente não manda x para lá, a gente manda o conteúdo da variável x, que no caso seria o número 8, correto? Então, esse 8 vem e cai dentro dessa variável y aqui da função f1. Então, nessa função f1, eu posso utilizar essa variável, né? Por exemplo, se eu jogar o valor 42 agora dentro dela, só aqui é que tem o 42, lá em cima, essa variável x continuava com aquele valor 8. Nós fizemos até alguns exercícios para ver bem, né, em teste de mesa e focar isso daí. Então aqui nós chamávamos uma função mandando valor, era uma variável comum, né, uma variávelzinha tipo int que a gente teria, por exemplo, aqui, certo? Hoje então a gente vai ver alguma coisa um pouco diferente, onde nós não estamos mandando a ideia de uma variável, mandando um valor dessa variável. Nós queremos mandar vetores para uma função. Queremos colocar um vetor aqui para que ela vá para aquela outra função. Então, eu fiz aqui um programinha de teste de mesa para a gente verificar isso daí, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender que vetor, quando ele é criado, ele tem uma característica um pouquinho diferente, tá? Uma variável int qualquer que eu declare, ela ganha 2 bytes e nesses 2 bytes eu posso armazenar um valor. Em C, quando a gente declara, né, um vetor, né, por exemplo, aqui no meu main, eu criei um vetorzinho chamado num de 5 posições. Como é que isso aqui fica na memória, né? Então, vamos fazer aqui até a nossa área de main. Então, nós teríamos um vetor, né, que eu chamei de num, de 5 posições. Então, a gente sabe que em cada posição a gente vai ter alguma coisa, 2 bytes, para poder guardar um determinado valor inteiro. Correto? Só que quando essa área aqui é reservada em memória para esse vetorzinho chamado num, também é reservado um outro espaço de memória, vou colocar aqui na parte de baixo, para
este nome que está aqui, que é o nome do nosso vetor, chamado num, tá? Então, a gente ganha essa área, no caso, para 5 valores inteiros, e ganhamos também um lugar aqui chamado num, que é o próprio nome do nosso vetor, onde aqui dentro vai ser armazenado o endereço de memória, tá? Então, vamos colocar aqui, temos um endereço. Para que é esse endereço de memória? É o endereço do primeiro byte de onde começa essa área na memória onde vai ser armazenado os valores. Então, sempre que eu precisar mexer com alguma coisa nesse vetor, na verdade o processador vai primeiro nessa variável, no caso aqui chamada num, pega o endereço de memória que a gente tem lá, tá bom? Deixa eu fazer um negocinho um pouco maior aqui. Pega esse endereço de memória que está lá dentro, vai nesse endereço de memória e ali ele sabe que a partir daquele byte, no caso aqui ele teria 10 bytes para armazenar os valores conforme o índice que eu pedisse para fazer alguma coisa. Então, se eu tiver no índice 0, é propriamente no local onde eu estou. Por isso que a gente sempre chama o índice 0, né? Não começa pelo 1, porque 0 é propriamente o local onde eu estou. Se eu estivesse colocando alguma coisa e no índice 1, ele pega esse endereço de memória, vai lá onde começa, se desloca 2 bytes e acha o índice 1. Para o índice 4, ele pega esse endereço de memória, ele chega até lá, se desloca aqui mais 4, né? 4 vezes 2 bytes, 8 bytes, ali ele acha a área onde está a posição 4, tá bom? Então, esse colchetes que tem aqui, a gente chama de deslocamento, tudo bem? Então, um vetor é sempre essa área com esse nome, com um endereço de memória, e ali temos uma outra área onde são armazenados os valores que a gente quer, tá? Então, a gente tem que entender essa parte primeira para poder entender o que está acontecendo quando a gente chama uma função mandando vetor. Então, vamos voltar aqui na nossa historinha. Nós temos uma função main aqui, onde foi declarada uma variável, vetor, né? Eu sei que ele é um vetor, porque ele tem os seus colchetes. Então, como a gente teve o desenho aqui, ó, eu ganhei tudo isso aqui de memória, né? Esse espaço e mais a variável num com o endereço de memória lá dentro. Aqui no nosso caso não faz diferença qual é esse endereço, mas se, por exemplo, a gente tivesse um número 100 aqui, eu sei que no byte 100 eu começaria alguma coisa lá dentro, tá bom? Bom, temos a nossa área. A ideia aqui, então, do nosso programinha é criar, né? Foi criada aqui uma outra função que eu chamei de receber, que é a função onde eu quero armazenar valores que vão ser digitados dentro dessa área aqui, ou seja, dentro desse vetorzinho num que está aqui, tudo bem? Então, ó, quando a gente aprendeu a parte de locais, variáveis locais, a gente via que tudo que é feito dentro de uma função, né, todas as variáveis locais daquela função, a função vizinha não tem acesso, não pode mexer naquele conteúdo e assim por diante. No caso de vetores, aí temos uma ideia um pouquinho diferente. Ou seja, eu posso ir para uma outra função e essa outra função poder mexer no local, né, deste vetor aqui que pertence ao main, tá? Então, isso que nós vamos ver aqui. Então, aqui, ó, eu estou chamando essa função que se chama receber e vou mandar para lá duas coisas, tá bom? Eu vou mandar um vetor, tá aqui o nome do nosso vetor que se chama num, eu coloco apenas o nome do vetor. E aqui no caso eu coloquei um 5, 5 para dizer que quantas posições eu tenho dentro desse vetor num, tá? Mais pra frente eu vou explicar porque a ideia de a gente mandar esse 5 para lá. Esse 5 então tem a ver com isso daqui, que o nosso vetorzinho tem 5. Então, o que vai acontecer nesse momento? A gente vai, né, passar a executar o código da nossa função receber que está aqui em cima. Então, ela é uma função void, ela não tem retorno de nada, porque ela não precisa retornar, porque tudo que for recebido aqui dentro já vai ser colocado exatamente nesse local. E aqui dentro do parênteses, né, como eu mandei duas coisas para lá, eu estou também declarando duas coisas aqui para receber esses dados. Então, aqui que nós temos a historinha. Eu estou colocando aqui num, que é o nome do nosso vetor. Bem, aqui dentro eu estou declarando alguém x inteiro também, porque num também era inteiro, e coloquei colchetes sem
nada dentro. Por quê? Porque se eu não colocasse esse colchetes, essa variável x seria uma variável comum 2 bytes. O fato dela ter um colchete, eu estou dizendo que ela é alguém vetor, só que não importa para mim quantas posições tem aqui. Eu só quero, na verdade, ganhar alguma coisa deste tipo que está aqui, tá bom? Ou seja, então, quando eu mandei num para lá, eu não estou mandando essa área para lá, para outra função. Eu estou mandando o conteúdo dessa variável num para lá, para a função receber. Tudo bem? Então, se eu chegar aqui, eu vou ter um alguém x, né? Que vai ter o quê? A cópia do que está aqui vai ser copiada para dentro de x. Ou seja, este endereço de memória vai ser jogado aqui em x. Então, nós estamos aqui na função receber. Bom, e aqui dentro vai ser colocado este mesmo endereço de memória também. Esse tipo de variável aqui num e essa x, a gente chama na linguagem C de uma variável ponteiro. Ainda nesse semestre, né, nos nossos conteúdos, a gente ainda vai trabalhar com o conceito de variáveis ponteiros. Mas elas são variáveis que apenas podem ser armazenados dentro dela endereços de memória. Então, essa x aqui, o fato dela ser colocada como colchetes, me diz que ela é alguém que também pode receber endereço de memória que nem está aqui. Então, este mesmo endereço que está aqui é copiado para cá. Ou seja, essa variável x também tem este mesmo endereço que está aqui. Então, se por acaso, quando essa área aqui, quando a gente estava no main, foi criado esse vetorzinho num, e aqui dentro ganhou, por exemplo, o valor 500, significa que 500 é o número do byte onde vai começar a ser armazenado esses dados. Quando eu mandei este num para lá, se a gente tivesse o exemplo do 500, esse valor 500 foi copiado para dentro de x. Então, x também teria o valor 500 aqui dentro, ou seja, ele também sabe onde é o endereço de memória, de onde começa essa área aqui. Correto? Outra coisa a mais que a gente mandou, eu mandei então no caso número 5, tá? Um conteúdo explícito inteiro. Do lado de cá eu criei uma variável chamada QT, para receber esse 5. Tá? Então, aqui foi só cópia de valor. O número 5 caiu nessa variável QT aqui bonitinha. Bom, então vamos começar aqui a função receber, ver o que vai acontecer. Mais uma variável é criada aqui, no caso, vou criar ela em forma de tabela, né? Pra gente fazer uma variável inteira, que eu vou usar no meu for. Aí eu vou colocar lá uma mensagem no vídeo, dizendo que ó, vai começar a digitação de números para armazenar esse vetor. Então, temos um for aqui, onde a minha variável i começa de 0. Vou verificar se i é menor que qt, tá? Aí é que vem a ideia da gente mandar esse númerozinho para lá. Quanto vale qt? Vale 5, né? i está com 0, então 0 é menor que 5? É verdadeiro, então eu posso fazer esse código que está aqui dentro dessa chave azul, dessa outra chave azul. Vou pedir para que o número seja digitado, o que for digitado eu vou guardar dentro de x entre colchetes i, tá? Então é aquele outro vetorzinho que eu queria ali em cima. Agora, o que é x naquela historinha que a gente falou, né? Então o processador vai aonde? Vai dentro de x, pega o que tem lá dentro que deve ser um endereço de memória, vai nesse endereço de memória e se desloca esta quantidade de vezes. Então, qual é esse endereço de memória que ele vai? É exatamente esse ponto aqui. E se desloca 0 vezes. Se deslocando 0 vezes, ele fica na própria posição que ele tivesse aqui, tá? Então, se fosse aqui nosso exemplo, tivesse o endereço 500 aqui, ele vem nesse byte 500, se desloca 0 vezes, ele fica na próprio byte 500, colocando alguma coisa em 2 bytes. Ele usaria o byte 500 e o byte 501, né? Para colocar alguma coisa. Então, vamos supor que tenha sido digitado o número 6, né? Que quando a gente recebeu, eu vou armazenar o 6 aqui. Bom, ó, esse lugar aqui é o lugar do main, né? Estamos colocando dentro do vetorzinho não. Tá bem?
Bom, acabou aqui, volto para trás no for, vou fazer mais um i mais mais. Vou para 1, nosso 1. 1 é menor que 5, é verdadeiro, vou receber um outro número e armazenar aqui, ó. Outra vez em x na posição 1. Então, de novo, ele vai pegar este endereço que está aqui, vem para cá, vai se deslocar uma vez, quer dizer, uma quantidade de bytes. Como isso aqui é inteiro, ele vai ter que se deslocar 2 bytes. Deslocando 2 bytes, ele começa exatamente aqui, ó, nessa parte daqui. Então, vamos supor que foi digitado o número 15. Tá aqui em 15, bonitinho, armazenou. Voltou para trás, vai fazer um i mais mais. Então, vamos lá, vai para 2. 2 ainda é menor que 5, entra aqui, pede um novo número, vamos armazenar agora lá no x, então ele vem a x, pega, se desloca, né, vem até aqui, deslocando 2 vezes, porque meu i tá aqui. 2 vezes, 2 bytes, 4 bytes, né? Então ele pula 2 bytes, ele começa exatamente aqui, onde é a posição 2, tá? Então, foi digitado o número 4, tá armazenado, 4 bonitinho, voltou, mais um i, vamos para 3, 3 ainda continua sendo menor que 5, né, aqui em cima, vamos receber mais um número, armazenar em x na posição i. Então, ele vem de novo em x, pega o endereço, vem na memória nesse endereço, se desloca 3 vezes 2 bytes, vai chegar exatamente aqui na posição 3 e colocar um número. Então, por exemplo, 11. Armazenou o 11, voltou, faz um i mais mais, vamos para 4. 4 ainda é menor que 5, tá? Então, entra de novo, pede um novo número, armazena de novo em vetor x na posição i. Então, vem em x, pega esse endereço de memória, vem aqui, se desloca 4 vezes, 2 bytes, encontra essa posição que tá aqui, jogar o número 10. Voltou para trás, vamos fazer mais um i, vamos para 5. 5 é menor que 5? Não é mais, ou seja, já preenchemos todos o nosso vetor, podemos cair fora desse for, cair fora, então, no caso da função receber e voltar para cá. Aqui a gente poderia ter outro código ainda dentro do main, fazendo outras coisas, tá bom? Então, ó, o que aconteceu? Quando eu voltar para cá, este vetor num, né, que foi declarado aqui, que é esta área aqui, né, do nosso num, vai estar preenchido com os valores bonitinhos, tá bom? Então, isso é para mostrar que a gente pode sair de uma função mandando vetor do lado de lá. Lá nessa outra função, se eu receber, então, dentro de alguém que eu declare como vetor, eu posso estar mexendo. No caso aqui, eu armazenei alguma coisa. Eu poderia estar indo agora para uma função que iria mostrar no vídeo os valores que estão dentro de num. Então, eu poderia estar chamando uma função aqui, visualizar. Mandaria o num para lá com 5. Lá eu poderia ter uma funçãozinha com forzinho também mostrando os valores. Eu poderia ter uma outra função que atualizasse, né, modificasse esses valores aqui. Ou seja, eu posso, através no caso de vetor, ter uma outra função que faça qualquer acesso, qualquer modificação num vetor que pertence àquela função que eu chamei. Bom, então, no caso aqui, foi a nossa funçãozinha aqui. Então, aqui que eu vou reforçar a ideia do nosso 5, nós ficamos com uma função aqui que ela serve para receber dados, né, de qualquer tamanho de vetor. Tudo bem? Então, ó, o fato de eu receber esses 5 aqui dentro serve para qualquer um. Se eu tivesse agora aqui dentro deste mesmo main, criasse um outro vetor que fosse de 10 posições, eu poderia chamar essa mesma função receber, colocando esse nome desse vetor e mandaria o número 10. O que aconteceria? O endereço desse outro vetor cairia nesse x também, aquele 10 cairia nesse QT e ele, se for aqui, funcionaria 10 vezes. Tá bom? Então, fica uma função aqui que serve para vetores, no caso teria que ser no caso inteiros, né? Para qualquer tamanho de vetor. Porque se eu não tivesse mandado esse 5, aqui eu teria que saber que era 5 para trabalhar aqui. Então, neste caso, essa função só funcionaria para vetores de tamanho 5.
como eu coloquei um valor mudando para lá, ela serve para qualquer tamanho de vetor. Tudo bem? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem essa ideia, que é muito importante, tá? A ideia de você poder trabalhar com funções, mexendo nos vetores da função vizinha, tá bom? E passaremos alguns exercícios para vocês trabalharem isso. Por hoje é só. Obrigada.